Lucas 19, do 11 ao 27 é o escopo do nosso estudo. Vamos fazer a leitura da suficiente palavra de Deus. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociar até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus bendito, tua palavra, Senhor, lida agora, é necessária, Senhor, ser exposta. Uma palavra tão rica, Senhor, a qual nós temos a oportunidade de desfrutar. Reconhecemos essa riqueza, ó Deus, e te pedimos, Senhor, o teu favor, a tua graça nesse momento, para que a gente possa fazer as explicações e as aplicações, de modo a trazer, Senhor, edificação para as nossas vidas. Vivemos aqui nesse contexto, ó Deus, da parábola. Vivemos, ó Deus, no contexto da rejeição ao teu Filho bendito Jesus Cristo. E também, ó Deus, da responsabilidade daqueles que muito têm recebido, de multiplicar os tesouros, ó Deus, concedidos às mãos, graciosamente dispostas. Nos ajuda, Senhor, a compreender tão somente também as implicações de se manter, ó Deus, rebelde quanto ao reino do teu Filho Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, e possamos falar com toda fidelidade, Senhor, toda segurança e toda autoridade. E essas palavras, ó Deus, sejam claras e recebidas, Senhor, por nós, de bom grado, reconhecendo que é uma bondade tremenda da tua parte, Deus. Nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto aqui é o mesmo dos momentos anteriores. Então vamos lembrar os irmãos que Jesus ele está ali imediatamente naquela situação em que ele se encontrou com Zaqueu, foi
está na casa dele e pronunciou as palavras de que ele havia buscado e encontrado o que estava perdido. Então esse foi o contexto imediato aqui. Mas lembre que anteriormente Jesus também ali nos arredores de Jericó esteve em um encontro com quem? Não, antes de Zaqueu, o filho de Timeu, Bartimeu, o filho de Timeu. Então, quando Jesus pronuncia essa parábola, aqui a parábola das 10 minas, ele está aqui ainda dentro desse contexto. Então, os irmãos imaginem ele ali, que observem no texto, ele diz assim, ouvindo ele estas coisas, ouvindo o quê? O que é que Jesus estava ouvindo? Dentro ali do contexto da situação do encontro com Zaqueu, o que é que ele ouviu? Certo. O pessoal estava reclamando de quê? Jesus vai para a casa de um pecador, né? De um pecador. Os publicanos eram benquistos, Marcos, lá naquela época, hein? Era não. De jeito nenhum. E um publicano que era judeu. Pior, menos ainda. E Jesus vai ter com esse pecador, rapaz, e vai estar na casa dele, e senta com ele, e é recebido na casa. Os irmãos sabem que essas pessoas eram tidas como impuras, né? Imundas. Essa é a palavra que a gente tem que entender. Para o judeu, né? Para o fariseu em especial, uma pessoa dessa era um imundo, era um impuro, era um indigno de você sentar à mesa. Você sentasse à mesa com uma pessoa dessa, você se contaminava. Então você tem que passar 7 dias lá se purificando para poder ir no templo. Tá certo? Isso é uma expressão que a gente faz um paralelo, né, com o Antigo Testamento, que a pessoa tinha que passar por um processo de purificação. Então era terrível. Então, Jesus escutou isso. Ora, Jesus disse claramente, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Isso aí diz respeito à obra do reino de Deus, a obra que ele veio fazer. Então, o que é que significava? Significava que aquelas pessoas não estavam entendendo o que era o reino de Deus, não estavam compreendendo exatamente, corretamente, o que significava o reino, fazer parte do reino, quem deveria fazer parte do reino. Então Jesus escutou tudo isso, irmãos, e essa atmosfera de chegar em Jerusalém, a comemoração da Páscoa, juntamente com esses recentes acontecimentos com Bartimeu e com Zaqueu, reforçaram, preste bem atenção, ideias erradas, ideias prejudiciais a respeito do reino de Deus. E isso não era só por parte dos fariseus, dos escribas, mas também por parte dos discípulos. Isso é muito comum, irmãos, em qualquer época. Ora, preste bem atenção, Cristo estava ensinando, Cristo estava instruindo os seus discípulos, os apóstolos, aqueles que estavam mais próximos. Estava trazendo novo, né, um entendimento correto, não um novo entendimento, mas um entendimento correto sobre a lei, né, sobre o reino de Deus. Aqui, irmãos, ele já está próximo de ir para a cruz. Então significa dizer que já tinham se passado nessa aqui uns 3 anos de ministério. Então 3 anos de ensino, 3 anos de vida, de testemunho, de curas, de milagres. E mesmo assim os discípulos de Jesus estavam tendo uma compreensão errada a respeito do reino de Deus.
Nós estamos mais de 2000 anos depois de Jesus Cristo e as pessoas que se dizem discípulos de Jesus continuam com visão errada, com a compreensão errada a respeito do reino de Deus. As pessoas não entendem o que é o reino de Deus. As pessoas ainda não compreendem as características do reino, quem faz parte do reino, o que precisa para entrar no reino. As pessoas ainda não sabem que é preciso, o que é necessário para se manter no reino. Como, na verdade, se mantém no reino, melhor dizendo. As pessoas não sabem qual é o custo de fazer parte do reino. Não é verdade? Mais de 2020 anos depois, 2000 anos depois, as pessoas ainda não sabem, não conhecem a respeito do reino de Deus. Têm compreensões erradas. Não entendem o que é fazer parte da igreja. Não entendem. Está aí a situação que a gente está vivenciando. E com os discípulos de Cristo estava lá e isso perdura até os dias de hoje. É algo impressionante. Naquela época, irmãos, havia ainda uma expectativa a respeito de Jesus, do reino. Veja, em João 6,15 diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Qual era a expectativa que havia naquela época, Ramon? Com base aqui em João 6,15. Isso. Isso. Então veja, olha, preste bem atenção, irmãos. Eles estavam querendo, eles disseram: pronto, esse aqui é o rei, né? Vamos pegar Jesus e vamos proclamar o nosso rei. Mas para quê? Para quê? Que tipo de libertação eles estavam querendo? Política. Agora, escute bem aqui, preste bem atenção, irmãos. Libertação política. Eles queriam acabar com a opressão social e econômica que estava sobre eles. Eles não estavam oprimidos social e economicamente. Estavam ou não estavam? Politicamente, dominados. Religiosamente. Muito bem. Algum paralelo com os dias de hoje? Preste atenção, irmãos. Você já ouviu falar em teologia da libertação? Já ouviu falar em teologia da libertação? Libertação de quê? Social. Era a mesma que eles estavam esperando aqui? A mesma coisa. E eu pergunto aos irmãos: Cristo liderou algum movimento de rebelião política, econômica ou social? Em algum momento Cristo estimulou isto nos seus discípulos? Mateus 12:17. Então esse movimento que tem aí, que pega a igreja, que leva a igreja a essas frentes de batalha, ela não tem base bíblica. Não tem, porque Cristo não conduziu seus discípulos a isso. Então, o que é que os discípulos precisavam, irmãos? Olha, vou fazer essa pergunta, os irmãos vão responder. Vocês irmãos vão responder. Com base no versículo 11. Lucas 19:11. Vamos ler novamente. Abraão, leia aí, por favor. Jesus propôs uma parábola, visto que já estava pertinho de Jerusalém. A gente já aprendeu o que é que ia acontecer em Jerusalém, né? Nós já vimos o que é que vai acontecer em Jerusalém. Duas situações claras,
Bom, pelo menos Cristo deixou claro, né? Uma todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia o que é que ia acontecer em Jerusalém. O que era, Daphne? A Páscoa, certo? Essa todo mundo estava claro. Mas Jesus disse também que ia acontecer uma segunda coisa, que era sua morte. Muito bem. Aí estava se aproximando, Jesus disse: eu vou aproveitar a oportunidade para esclarecer melhor sobre o reino de Deus. Foi isso que ele fez. Por quê? Eles estavam, né? Jesus disse assim: visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer a quem? Que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Quem parecia para quem? Quem é que pensava que o reino de Deus iria se manifestar imediatamente? Quem? Hein? Os judeus. Mas o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Se os irmãos atentaram nesses estudos, né, que tivemos em Lucas até aqui, o quanto Jesus esclareceu a respeito do reino. O quanto ele falou, disse, é necessário, né? O que é necessário para fazer para entrar no reino de Deus? Nós vimos, não foi? Quais eram as características de quem faz parte do reino, né? Algumas características do reino. Jesus vem falando a respeito do reino. E já próximo da morte, ainda Cristo traz mais esclarecimentos sobre o reino de Deus. Esse é o título do estudo nessa oportunidade. Esclarecimentos sobre o reino. Por quê? Porque eles estavam com o entendimento errado. Qual é o primeiro esclarecimento que Cristo faz? Versículo 12. Leia, por favor. Olha. Qual é o primeiro esclarecimento que Cristo dá aqui? Quem quer adiantar? Hein, Marcos? Eu sei que você quer falar. Então diz: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Qual é o primeiro ensino aqui? Quem vai partir? Hein? Cristo. Eu vou. O primeiro ensinamento que ele está dando aqui é: eu vou daqui a pouco. Ao contrário do que eles pensavam, né? O Senhor vai vir e vai ser, vai se tornar um rei, vai para Jerusalém, nós vamos comemorar a Páscoa. E tem momento mais propício, né, Zaqueu? Nós vamos comemorar a Páscoa. A Páscoa significava o que para os judeus? Libertação. Olha, está tudo pronto, é agora, vai ser agora. Então havia uma esperança muito forte, não era? Da parte deles. Nós vimos em João 6,15, eles esperavam isso. Cristo foi que soube que eles queriam fazer isso e fugiu. Eles prepararam todo um momento. Eles disseram: Jesus Cristo é muito humilde, mas esse homem foi mandado por Deus. Então, ele está aí, ele não quer assumir o papel dele. Então, nós vamos nos reunir e vamos pegar ele, e aí sim, aí ele vai assumir o papel dele. Aí ele escapou, foi para o monte. Quando procuraram, e agora, na Páscoa? Nós vamos ver logo adiante, irmãos, com a graça de Deus, vamos estudar. Na Bíblia de vocês, a partir do versículo dos irmãos, né, que é publicado pela Sociedade Bíblica, a partir do 28, qual o títulozinho que tem? O títulozinho que tem a partir do 28. A entrada triunfal, estava tudo pronto. Estava tudo convergindo para o reino de Deus ser estabelecido. Logo, Jesus Cristo sendo o rei. E aí? Aí, meus irmãos,
toda a esperança dos discípulos foi por água abaixo. Talvez agora a gente comece a entender a frustração de todos os discípulos com a morte de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, onde é que estavam os discípulos? Estavam onde? Quem lembra? Olha, Ramon tá levantando uma questão, né? Uma questão interessante, né? Que aqueles que eram contrários, né? Principalmente os líderes religiosos, usar toda essa situação para levar o povo aí contra Jesus. Mas a pergunta é: quando Jesus ressuscitou, onde estavam os apóstolos? Estavam onde? Escondidos numa casa, com as portas trancadas. Como estavam os discípulos no caminho de Emaús? Rapaz, por que eles estavam assim? Acabou tudo, a gente estava com esperança, né? E Jesus morreu, acabou. E Cristo não acabou não. Vocês não entenderam, né? Vocês ainda não entenderam. Aí discorreu dos profetas, não foi? Até o dia de hoje, para esclarecer como, irmãos, o mundo, as pessoas, os crentes de hoje precisam de esclarecimento a respeito do reino de Deus. Como é o reino de Deus? O que é Jesus? Quem é Deus? A Bíblia diz uma coisa, mas eles não conseguem ler. Jesus estava explicando, ensinando para ele naquele momento e ele não conseguia entender. É muito forte. É muito forte essa construção, essa figura a respeito de Cristo, a respeito do reino, que se faz. Não é o que está na Escritura. Ele já tinha dito, olha, por meio de parábola. Parábola não era para ajudar a entender, não era? Jesus falava direto. Jesus disse a Pedro, olha, eu vou para Jerusalém e eu vou sofrer. O que é que Pedro disse? De jeito nenhum, Senhor. Que é isso, Senhor? Não. De jeito nenhum. Não vai isso acontecer. E ele tinha dito antes, né? Aqui mesmo em Lucas, prevista a sua morte. Lá em Lucas 18, o 34, quando Jesus disse, olha, vai se cumprir tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Para quem ele estava dizendo isso, irmãos? Para os seus discípulos. E o que aconteceu com eles? Versículo 34. Eles, porém, nada compreendiam. Então nós podemos já entendermos que há não é, Marcos? Há uma inclinação muito forte a não entender. Mas ele deixou claro. Ele tinha falado aqui há pouco momento e agora ele se utiliza de uma parábola. É ensinamento em cima de ensinamento. Isso nos mostra o quanto nós necessitamos, irmãos, estar apegado à Escritura, né? Estudando e pedindo a Deus, abre os olhos, Senhor, né? Dá graça aqui, porque nós somos melhores do que os discípulos de Jesus, hein? Nós somos mais sabidos, mais santos. Cuidado para você não dizer, não, de todos não, mas pelo menos de Pedro, eu não sou igual a Pedro, não, porque Pedro, meu Deus do céu, homem, negou até Jesus, como que a gente não nega Jesus, né? Então a gente tem que estar aqui e ouvindo a voz do Senhor, né? E ouvindo seus ensinamentos e pedindo clareza, porque a gente passa. Tem muita gente, rapaz, mas tem gente, né? Com tanto tempo de igreja, é triste, porque o apóstolo Paulo diz assim: vocês já deviam ser mestres, mas não são, né? Vocês deviam estar comendo um pirãozinho
Hein? Mas não aguenta, tem que tomar leite, né? É para tá comendo pirama tanto tempo de igreja. E muitos dizem, tanto tempo, aqui a gente entende, olha, irmãos. É assim. Não pense, né? Muito tempo de igreja não significa muita coisa, não. 3 anos aprendendo direto com o mestre. Hein? Eu estou aprendendo, 10, 20 anos aprendendo com o pastor. Mas o pastor peca, erra, né? Jesus não errava em nada. Fazia tudo perfeito. Dava o exemplo em tudo. Tudo na vida dele era perfeito. E mesmo assim, não havia compreensão. Então, meus irmãos, ele disse: eu vou usar essa parábola do quê? A figura de um homem nobre que iria para uma terra distante para tomar posse de um reino. Cristo foi, irmãos, para uma terra distante tomar posse do reino? Sim, a Bíblia diz. Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele foi colocado pelo Pai por causa da obra perfeita que ele realizou, né? Mas pastor, ele também não era Deus, não era para ele voltar exatamente para lá, mas é para a gente entender a obra de Cristo, que ele volta agora como verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então veja como o ensino da palavra, ele está lá agora também como homem, está intercedendo. Ele está intercedendo porque ele fez a obra perfeita. Ele se colocou no nosso lugar, fez o nosso papel. E está dizendo ao Pai, ó, eu sei pelos que eles passam. Né? Eu experimentei isso. E eu venci tudo isso. E ele está lá como sacerdote. Mas está como rei também reinando. Está conduzindo a história da salvação do seu povo. Então ele foi tomar posse desse reino. Mas ele vai voltar. É o que Cristo está dizendo, eu vou voltar. Para aí sim, ó. Olha, irmãos, aí sim. Eu vou voltar para estabelecer na sua plenitude o reino de Deus. Entendeu? Então ele estava dando esclarecimentos a respeito do reino. O primeiro esclarecimento é esse. Eu estou prestes a partir. O reino vai ser estabelecido, vai, só que não imediatamente como vocês estão pensando, né? O rei reinando, deixando tudo debaixo do estrado dos seus pés. Isso vai acontecer, mas não é agora. Não foi isso que Paulo precisou esclarecer aos irmãos de Tessalônica? Também não foi isso? Eles pararam de trabalhar, não foi? Não, é só esperar agora que Jesus vai voltar. Ele não prometeu? Versículo 4. Perdão, irmãos. Desculpe, versículo 13. O primeiro esclarecimento foi que Cristo vai estar prestes a partir para o céu. Então ele disse, eu estou indo. Eu vou voltar, mas eu estou indo. Segundo esclarecimento que ele dá, versículo 13. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Esse era outro ensinamento para os seus discípulos. Ele disse, olha, ele vai, mas ele vai deixar um tesourozinho, um valorzinho aí para vocês. Ele está dizendo, eu vou dar uma responsabilidade, eu vou, mas vocês vão ficar com uma responsabilidade de cuidar, e não só cuidar, multiplicar algo valioso que eu vou colocar nas suas mãos. Esse algo valioso, ele é principalmente a sua palavra. Salmo 19 diz que ela é mais preciosa, mais desejada do que ouro depurado.
É o ouro puro, né? Ouro sem nenhuma impureza. Ouro de Ofir. Não era considerado o ouro mais puro, né? Mais valioso que tem na Bíblia. Então ele disse, eu vou, mas vou deixar com vocês alguma coisa valiosa. A palavra. Eu vou dar a vocês dons e talentos. São os privilégios que vocês devem utilizar para o reino. Para fazer o reino avançar, né? Avançar, multiplicar. E essa é a responsabilidade de cada um ao ser alcançado pela graça. Então, os servos, Cristo está dizendo, devem envidar todos os esforços para fazer prosperar esse reino, enquanto eu estou lá tomando posse. Por meio de quê? Nós vamos pregar a palavra, nós devemos nos conduzir de tal maneira que atraia os perdidos para o reino. Nós devemos cooperar com os irmãos que fazem parte desse reino, acudir os fracos na fé, ser um instrumento de bênção para com nossos irmãos, para que eles também cresçam, para que eles se desenvolvam e glorifiquem a Deus. Essa é a responsabilidade. Então Cristo disse, primeiro esclarecimento, eu vou. Segundo esclarecimento, eu vou deixar com vocês algo precioso para que vocês cuidem e multipliquem. Terceiro esclarecimento, versículo 14. Quem pode ler, por favor? Versículo 14. Era para deixar claro para eles que diz, vai haver oposição ao reino. Vai haver oposição ao reino. Olha aí, mas os seus concidadãos o odiavam. Olha só. Coisa, né? Impressionante. Esse homem nobre, os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Isso aqui, irmãos, é a figura clara de que os habitantes naturais deste planeta não querem ser governados por Cristo. Não querem. Essa parábola está dizendo isso. Os concidadãos são. Cristo não vai para o céu, né? E deixa quem? Os habitantes daqui. Então esse negócio de que a inclinação, irmãos, do coração. As pessoas quando nascem, eu e você, quando nós nascemos inimigos de Deus. Nós não nascemos amigos, nem depois nos tornamos amigos do Evangelho assim, né? Por causa de uma... Não. Quando você não é alcançado pela graça, Cristo aqui está dizendo, eu não quero ser governado por Ele. Mas tem tanta gente, né? Que diz ser cristão. Tanta gente diz que Cristo é o Senhor e Salvador da vida dela, né? Aí nós vamos ver aqui no quarto esclarecimento. Nós vamos ver. De fato, quem quer ser governado por Cristo? Porque quem quer ser governado por Cristo, ele vai envidar todos os esforços para fazer o reino de Deus crescer. Quem ama a Cristo, quem ouve a voz do bom pastor, quem ouve e quem segue os passos de Cristo, ele vai lutar pelo reino. Ele vai se esforçar pelo reino. Ele vai fazer com que essa mina seja multiplicada. Mas antes que isso aconteça, Cristo disse, vai ter oposição. É para ele entender, aqueles ele entenderem, ó, o homem, quando nasce, ele nasce espiritualmente separado de Deus e avesso ao Evangelho. O homem, naturalmente, quando nasce, ele não é inclinado, ele não quer
Cristo. Ele não quer o governo de Cristo. Ele quer governar a sua própria vida. Ele quer determinar como ele deve se conduzir, a quem ele deve prestar culto ou não. Mas quando uma pessoa... Mas não tem aqueles que, como diz assim, vão para a igreja, vão, e dizem que amam Jesus Cristo e querem ouvir a respeito de Jesus Cristo? Sim. Agora preste atenção a quem eles verdadeiramente estão servindo. É o Deus descrito nas Escrituras, na palavra, é o Cristo aqui da palavra. Eles querem fazer parte deste reino aqui, ou o reino que eles estabelecem, o reino que eles desenham, o reino que eles determinam, o Deus que eles pintam. Porque não basta dizer que serve a Deus, né? Não basta dizer. Então o terceiro ensinamento é: vai haver oposição, porque naturalmente os concidadãos dessa terra não querem que Cristo reine sobre eles. E o quarto ensinamento está no versículo 15, ou o quarto esclarecimento. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Qual é o quarto esclarecimento? Ele vai voltar e vai convocar os seus servos para prestação de contas. Então, porque Cristo é justo, Deus é justo, vai chegar um dia em que vai haver um julgamento de todos os seus discípulos. Todos aqueles que se dizem seus discípulos vão ser julgados. E cada um vai receber de acordo com o que realizou. Vai ser recompensado por meio do seu esforço e das suas obras. Por isso, irmãos, que na Bíblia você tanto encontra a expressão: ao vencedor dar-lhe-ei, né? Aquele que perseverar até o fim, né? Por quê? Porque a soberania de Deus nunca retirou a responsabilidade do homem. Nunca. E aqui se mostra mais ainda. Que momento é esse? Em que o homem nobre vai voltar para pedir as contas, prestar contas a cada um. Esse é o momento do grande trono branco. Todos, absolutamente todos, vão estar diante do grande trono branco. Há um entendimento aí, uma interpretação da Escritura, que não é todo mundo que vai não, os crentes não, todos vão. Perfeito. Então veja, vai haver uma prestação de contas. Como é essa prestação de contas? Qual a característica dessa prestação de contas? Um por um. Ele vai chamar individualmente. No grande trono branco ele vai chamar. Primeiro chama logo os pastores. Não é que tem essa sequência não, viu, irmão? Mas a responsabilidade é grande. Você chama logo o pastor. Você fez o quê? Daquilo que eu lhe dei. Está aprendendo. Está aprendendo. Ó, eu te dei isso aqui. Te dei um privilégio inaudito. Pregar minha palavra é um privilégio tremendo. Eu te dei essa palavra, te dei os esclarecimentos. Tu fizesse o que com isso? Tu cuidasse da igreja? Tu cuidasse daqueles que eu confiei as almas dele? Tu multiplicasse? Tu fosse diligente, eu fosse relaxado, preguiçoso. Vai ser de um por um. Irmãozinho, o que foi que eu lhe dei? Foi que eu lhe concedi. Por isso que diz que a quem muito é dado, porque Cristo é justo. Deus é justo.
Então a prestação de conta vai ser individual. Eu não posso dizer, o Senhor me deu, mas... Ó Senhor, aqueles tempos eram muito difíceis. O Senhor lembra? Outro tempo difícil. Mas o que foi que você fez nesse tempo difícil? Era difícil, era. Você pediu graça. Você orou. Você colocou as suas demandas diante do trono da graça, né? Da oração, por meio da oração. Você rogou. Porque a Bíblia diz, né? Pedir, dá suas águas. Se você for ver o contexto, você vai entender o que é pedir e dar suas águas. Pedir, graça a Deus. Está dentro do Sermão do Monte. Pedir de tal maneira para você agir conforme a vontade de Deus. Você vai ver todo o contexto lá. Peça que você vai receber. Você pediu? Pedi, mas não recebi, porque pediu mal. Pediu errado. Então, irmãos, a prestação é individual. Sabe, meu filho não ajudou, minha mulher não ajudou. Meu marido não me ajudou. A prestação, irmãos, é individual. Você não vai poder confiar na obra do outro. Você não vai poder confiar na obra do seu pai, da sua mãe. Você não vai poder confiar na piedade, na santidade do seu filho, da esposa. Você viu o exemplo da sua vozinha, orava e lia a Bíblia todo dia. Você viu o exemplo dela, mas a piedade dela não passa para você, né? Não passa. Você devia ter seguido o exemplo. Versículo 16. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Aqui, irmãos, a gente tem um ensino do galardão. Quem muito conquistou para o reino, muito também será honrado. Porque Deus é justo, né? Deus não é justo? Muito será honrado. No novo céu e na nova terra não vai ter orgulho por isso e por aquilo, mas vai ter recompensa devida, proporcional. Vai ter. Então, temos aqui o ensino do galardão. Olha, responsabilidade, né, Marcos? Responsabilidade pessoal. A gente precisa ver isso, irmão, porque como a gente tem que aprender que a tendência nossa é o contrário, né? Então, nós temos uma tendência de nos esforçar muito para as coisas que nos agradam, né? As coisas que nos dão uma certa satisfação e tal. E algumas vezes, para o reino, as coisas ficam mais difíceis, né? É mais difícil eu me esforçar para isso. Aí eu tenho muita facilidade. Tem uma coisa que me dá assim um prazer, uma coisa que... Aí eu, me preparo, me organizo, às vezes até com muita antecedência assim, tal. Quando é para o reino, diz, rapaz, tá difícil encaixar aqui na rotina. É um negócio tão apertado, demanda um esforço, né? Isso aqui é para pedirmos a graça de Deus, pedir o Espírito Santo de Deus que nos vá abrindo nosso entendimento, né? Para a gente, Senhor, né? Senhor, me dá a graça de sempre estar entendendo que eu preciso multiplicar a mina que o Senhor me colocou à mão. E como eu posso fazer isso? Me dê graça para isso. Deve ser,
essa oração, né, da satisfação do desejo de servir assim ao Senhor. Versículo 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Olha, irmãos, veja que coisa importante aqui. Aqui tem um destaque desses servos que são fiéis. Veja o que eles dizem. Veja se seu irmão consegue ver. Senhor, a tua mina rendeu 5. Isso quer dizer o quê? Veja. Eles lutaram. Eles se esforçaram. Mas de quem é a glória? É do Senhor da mina. A tua mina rendeu. A mina rendeu sozinha, irmão? A mina se multiplicando sozinha? Não. A pessoa trabalhou. Veja como esta parábola está de acordo com aquilo que a gente viu, com o ensinamento de Lucas 17. Depois que você tiver feito tudo quanto for lhe mandado, diga: somos servos, só fiz aquilo que me mandaram. Não está em harmonia, Marcos? Porque não foi eu, Senhor, foi a tua mina. Então, a gente entra naquela questão que eu fico falando. O evangelho esses ensinos são paradoxais, né? Parecem ser contraditórios, mas não são. Não são contraditórios. Quando a gente entende mesmo o que é o reino de Deus, aí é uma maravilha. Que a gente vai entender bem isso aqui. Eu vou fazer. Eu sei que eu tenho consciência que eu fiz. Isso aqui não é enganar você mesmo, não. Não é você enganar, mentir para você mesmo. Não, foi Deus, né? Tá. Não, você está dizendo, não, irmão. É dizer como o apóstolo Paulo diz. O que eu fiz, eu trabalhei muito, mas foi a graça de Deus em mim. E ter consciência que eu não tenho mérito nisso, não. O mérito sempre é de Cristo, o mérito sempre é do dono da mina. É quando a glória vai sempre, quando isso acontece, a glória vai sempre para o Senhor. Versículo 20. Vem então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Olha, ele guardou num lenço. Então quer dizer o quê? Que tomou todo o cuidado, não foi? Num lenço deve ser indicar um localzinho assim que o cara teve todo cuidado para ele não arranhar nem a mina. Disse: olha, vou devolver do mesmo jeito que eu recebi. Esse representa quem, irmãos? Esse representa o crente nominal. O crente nominal. Ele também vai comparecer. Todos vão comparecer diante desse tribunal. E ele vai ser tratado de uma maneira. Veja. Versículo 21. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Essa pessoa aqui, irmãos, que é o crente nominal, o que é que ele faz? Ele atribui a Deus a responsabilidade das suas falhas. Quando ele está dizendo isso aqui, ó, tive medo, que és homem rigoroso. Olha, Senhor, eu, no final das contas, né, não tem a soberania de Deus. Quantas pessoas, irmãos? Olha, eu já escutei uma expressão triste, que é bem nesse sentido. Eu já escutei uma pessoa dizendo: eu só espero que Deus não endureça meu coração. Olha, escutei isso. Só espero que Deus não endureça meu coração. De quem era a culpa? Da pessoa não fazer aquilo que a Bíblia estava mandando. Ela estava dizendo que era de Deus. De quem foi a culpa dessa pessoa guardar essa mina? De quem foi a culpa?
do Senhor, não foi? O Senhor é muito rigoroso. O Senhor me amedrontou. Fiquei assim, com medo. Classifica Deus aqui, irmão, Cristo, né? Como excessivo no julgamento. E como se estivesse julgando injustamente. Não é assim que muitos fazem. Eles acusam Deus de injustiça. Deus sanguinário do Antigo Testamento, né? O Deus nos dias de hoje que esse tsunami, que há alguns anos atrás, né, o mundo ficou chocado com não só um tsunami que veio, né? E logo na época de hoje que tudo foi filmado, né? E a gente ficou assim chocado. E esse coronavírus afeta todo mundo, ainda está afetando aí. Afeta crente, descrente, né? E aí? Esse aqui é o crente nominal, que quando vai prestar conta, ele bota a culpa em Deus. O crente verdadeiro atribui aquilo que conseguiu fazer de bom a Deus. E o nominal bota a culpa em Deus porque não fez as coisas. Versículo 22. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Ó, aqui não está dizendo que ele está correto, né? Naquilo que está dizendo. Ele está dizendo que você vai ser condenado pelo aquilo que você disse. Não é que eu sou injusto. Você está dizendo que eu sou injusto. Eu não sou injusto. Mas eu vou lhe condenar pelo aquilo que você está dizendo. Sabias que eu sou homem rigoroso? Né? O Senhor está dizendo. Você não sabia que eu era rigoroso? Que tiro o que não pus e ceifo o que não semei? Deus faz isso, irmãos? Não faz, né? Porque isso aqui é injustiça, né? Ele vai tirar de onde não pôs? Não, ele não pôs a mina na mão da pessoa, né? Ele não deu a capacidade, não deu dons e talentos para a pessoa multiplicar. Por que ele está sendo injusto em cobrar? Se ele deu todas as condições. É muito pelo contrário, né? Na condição humana, espiritualmente morto nos seus delitos e pecados, ele nos dá vida, não é assim? Nós vivemos, nós recebemos o Espírito, nós recebemos dons e talentos. E nós ainda podemos buscar na fonte total da graça. É injusto Deus pedir que seja multiplicado isso aí? Não é injusto. Na verdade, né, ele está dando todas as e mais condições. Né? Aí ele diz: sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda eu receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Não vai haver, irmãos, como nos justificarmos diante de Deus. Porque nossas próprias palavras vão nos condenar. Os homens conseguem justificar suas faltas diante dos próprios homens, mas não diante de Deus. E é interessante, ó, como aquelas pessoas que assistiam ficaram assim, admiradas. Ó. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. O entendimento, irmãos, errado a respeito. O entendimento errado a respeito do reino leva invariavelmente a achar Deus injusto. Não é o que as pessoas dizem nos dias de hoje? Deus é injusto. Hein? Paulo não adiantou isso. Paulo disse: a injustiça da parte de Deus. Por que é que Paulo perguntou isso? Porque aqui, olha,
Senhor, ele já tem 10. Senhor, é justo fazer isso? É justo escolher uns vasos para honra e outros para desonra? Não é essa pergunta que o pessoal faz? É justo, Senhor? Por que se faz essa pergunta? Porque faz-se essa pergunta quando você não entende o que é o reino. Quando você não entende quem é o rei, quem é o dono de todas as coisas. Quando você não entende quem você é. Aí você faz essa pergunta. Você não entende. Não é injusto, não. E muitos não só não entendem, muitos dizem, eu não quero esse Deus, né? Esse Deus aí, esse seu Deus não é o meu Deus, não. De fato, não é, né? Sempre se pensa que tirar do que tem pouco e dar o que tem muito é como se fosse tirar do pobre para dar ao rico. É mais ou menos isso que as pessoas estão dizendo. Ô Senhor, ele já tem 10, vai tirar dele, né? Isso é um entendimento errado sobre o reino. Porque no reino de Deus tudo é por meio da graça. E mesmo assim a responsabilidade pessoal continua valendo. Continua em voga. É por meio de graça? É. Mas a responsabilidade está ali. Então as pessoas continuam não entendendo isso. Quem se esforçou e foi canal de bênção para si e para os que estavam ao seu redor, mais lhe será dado. Aí é por isso, irmãos, que muitas vezes as pessoas não têm dificuldade de entender algumas coisas. Inclusive na relação do reino de Deus. Deus tem um propósito em tudo. Deus tem uma razão. E o mais importante sempre a gente deve levar em consideração que é a nossa alma, a salvação da alma. Isso é a coisa mais importante. Isso é o mais importante do reino. Foi isso que Cristo veio fazer aqui na terra. Cristo não veio aqui na terra para dar boa vida aos súditos do reino. Não é? Ele veio para isso. Eu vou vir aqui na terra para dar boa vida, para libertar o pessoal da opressão de Roma, hein? Isso na época de Roma, mas nos dias de hoje eu vou libertar vocês do capitalismo selvagem. É isso que Jesus promete, é? Não. O que eu vou prometer a vocês é vida eterna. Isso aí eu garanto para vocês. Vida eterna. O tesouro de vocês eu garanto na eternidade. A herança está garantida. A coroa não murcha, é imacessível, né? Não murcha, não vai. Não é aquela coroa de louro que o pessoal recebia, né? Que era de florzinha, mas com o tempo, né? Se não, ela vai manter. É para isso. Eu vim para isso. As outras coisas a gente vai ver. Né? As outras coisas a gente vai ver. Como a gente observou bem com o rico e Lázaro, né? Lázaro foi para o céu. Mas se fosse aplicar hoje a teologia da prosperidade, Lázaro era um condenado, né? Hein? Pela teologia da prosperidade, Lázaro ia para o céu ou para o inferno? O inferno. Pobre e doente. Como é que um filho de Deus fica pobre e doente daquele jeito? Tem que ter pecado, né? Tem que ter alguma coisa, porque o filho do rei não pode. Está vendo que é entendimento errado sobre o reino? Ele não entende o que é o reino de Deus. As pessoas não entendem o que é o reino de Deus. Agora, no reino de Deus, Deus pode aqui, dentro dessa perspectiva aqui, perspectiva dessa vida secular, como a gente usa, pegar um filho dele e lhe dar mais recursos. E outro deixar com pouco recurso. E ele vai ficar assim. E uns vão morrer com muitos recursos e outros vão morrer com pouco recurso.
E quem melhor aplicar os recursos que Deus tem dado, certamente o galardão também vai ser maior. E é possível até que quem melhor aplica, irmão, Deus dê mais. Tem um irmão lá, rapaz, será que Deus não está dando a ele? Porque exatamente ele tem muita condição, está usando bem, né? E Deus, tome mais, meu filho, porque eu estou lhe dando e você está fazendo o quê? Abençoando o reino, né? Tem uma história que diz que ele entregava, chegou ao ponto de entregar 90 e ficar com 10. Isso é não sei, né? Não sei se aí é verídico, então, mas é muito possível, né, irmão? O que é que Zaqueu fez? Tem a camisa, né? Zaqueu, ele, quando encontrou Jesus, ele disse, a metade eu já vou dar aos pobres. Feito de forma voluntária, né? E se defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Quem se esforçou e foi canal de bênção, para si e para os que estavam ao seu redor, mas lhe foi dado, né? Diz aqui, peguei uma mina e ela rendeu 10. Aí Cristo diz, tome 10 cidades. Por outro lado, os que negligenciaram seu dever e ficaram pobres espiritualmente, o pouco que ele tinham foi tirado. Diga, Marcos. Porque quem tem mais mina também tem mais trabalho, né? Tem mais trabalho. Ele mandou gerenciar 10 cidades, né? Antes estava gerenciando uma, né? Agora eu tenho que gerenciar 10. Então, mais trabalho. É assim. 27, irmãos, a gente finaliza. Quando, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Essa é uma linguagem forte, né, irmão, que Cristo fala. As parábolas assim, é uma linguagem pesada, né? Veja, isso vem de Cristo, né? O pessoal fica tentando amenizar aí as escrituras, né? O que a escritura fala. Cristo está dizendo aqui, irmãos. Veja, ele aqui é o nobre. E o nobre está dizendo, traze os meus inimigos que eu vou executá-los na minha presença. É preciso, irmãos, ter uma visão clara do julgamento. As pessoas precisam estar cientes do julgamento. Nós não podemos ficar usando de eufemismos, né? Amenizando a mensagem, né? Não podemos. Quando um médico ele vai tratar um paciente que ele está em estado muito grave e que ele precisa adotar determinado medicamento, né, ou procedimento para ficar melhor, o médico normalmente não vai dizer, olhe, né, o senhor pode ou não, né, usar isso aqui. O médico diz logo, se o senhor não fizer isso, o senhor vai morrer. Não é assim, irmãos? Um médico seria irresponsável, né? Se falasse com um paciente que ali ele tinha um tratamento, mas isso aí, se ele fizesse ou se ele não fizesse, podia ser que ia dar certo. O médico sabe, diz, olha, nós só conhecemos isso aqui. Se o senhor não seguir, se eu tiver desse jeito, continuar desse jeito, você vai morrer. A questão normalmente cardíaca, né? Olha, suas veias estão entupidas aí. Para desentupir aqui as veias, a gente tem que realizar esse procedimento e o senhor tem que parar de comer determinadas coisas. Se o senhor continuar, a veia vai fechar, não fizer o tratamento, vai fechar, e o senhor vai ter um infarto. Um aneurisma, o que seja, né? Não sei exatamente as consequências aí, mas vai ter alguma coisa assim.
Sei com relação à pressão alta. Eu tomo medicação. Se eu não tomar, o senhor vai viver, pode ser um tempo, mas pode ser ter um pico e seu organismo não resistir. E uma veia pode romper, né? Então você vai ter um chamado acidente vascular cerebral, o famoso derrame. Com relação ao céu e inferno é a mesma coisa. Cristo está deixando muito claro aqui. Os inimigos do reino, eles vão ser julgados e vão ser colocados no inferno. E inferno aqui é morte. Chama de morte eterna. Esse executai na minha presença é a morte eterna. Bem pior do que a morte física que as pessoas tanto temem. Então a gente aqui, o Cristo está dizendo, não devemos esquecer qual é o destino daqueles que se opõem ao reino. Né? Qual é o esclarecimento a respeito do reino? O último esclarecimento é esse. Aqueles que se opõem ao reino, o seu destino é a morte eterna. Uma hora, os meios de graça vão cessar. E aquele que não se curvou diante do Rei Jesus vai ser lançado no inferno. Enquanto ele está vivo, aqui a coisa está... Ainda tem chance, né? Ainda tem chance. Mas quando o rei voltar, ele vai julgar. Quando a vida cessar, não tem mais opção. Então, uma falsa confissão não vai resistir ao julgamento do Senhor. O legalismo não vai resistir ao julgamento. O farisaísmo não vai resistir ao julgamento. Não vai. Então a gente tem que ter todo cuidado e diligência nas coisas do Senhor. Por quê? Finalizando, lembrando aos irmãos. Por quê que a gente deve ter cuidado e diligência nas coisas do reino de Deus? Primeiro, Cristo foi, né? Cristo partiu e está nos céus. Ele concedeu minas aos seus discípulos. Terceiro, tem oposição no reino. Quarto, ele vai voltar e vai pedir contas aos seus servos. Quinto, e ele vai condenar seus inimigos. Que nós sejamos operosos praticantes no reino. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Ficar de pé.